nesse exato instante. Gente, muito bom dia, né? De novo a todos. E a gente vai estudar a ideia de gases, né? Gases é uma coisa muito interessante porque vocês estudam tanto na química quanto na física, né? Então, hoje eu vou basicamente, né? Hoje basicamente eu vou fazer uma revisão de algumas coisas que vocês já sabem, tá? Então, até assim, começo a aula pedindo desculpas, porque assim, eu vou falar de isotérmica, isobárica, isocórica, né? E aí você fala, pô, professor, a gente já sabe isso, nós já tivemos isso, né, na física, mas é que eu preciso disso para dar continuidade, né? Porque depois eu preciso falar de lei de Graham, né? Eu preciso falar de densidade dos gases, eu preciso falar de efusão, difusão, né? E aí a gente vai precisar de todo esse arcabouço de conhecimento, né? A gente vai precisar de tudo isso, né? Então, a gente precisa começar a ideia. Então, no ensino médio, quando eu falo ensino médio, é terceiro e curso, né, que é o material, a ideia para o vestibular, a gente estuda gases ideais ou perfeitos, né? Se alguém for fazer alguma graduação que tenha química, né, ou física, acaba estudando os gases reais, né? Aí você vai ver que tem algumas diferencinhas, algumas coisas a mais. Mas, no ensino médio, né, para vestibular, você vai fazer FUVEST, Unesp, Unicamp, Enem, ITA, tudo antes, tem que entender os gases ideais ou perfeitos, né? Bom, pensado isso, falado tudo isso, né, meus amores, vamos começar a ideia, né? Isso tudo vai estar no módulo 9 da apostila 2, frente 3. Então, vamos embora, vamos lá. Para começar isso, a gente vai começar aqui a ideia, né, de teoria cinética dos gases ideais ou perfeitos. Para a gente conseguir entender tudo isso, a gente tem que levar algumas considerações, tá? Gases ideais ou perfeitos não são reais, então a gente faz algumas considerações. Bom, a primeira consideração e a mais importante de todas, a primeira consideração e a mais importante de todas, é que o volume próprio das moléculas de um gás é desprezível em relação ao volume que é ocupado por ele. Essa frase é a frase dos campeões, tá bom? Como assim essa frase é a frase dos campeões? Isso é muito importante para você entender. A gente não leva em consideração, falando assim de uma maneira paupérrima, a gente não leva em consideração o tamanho da molécula. Ai, Gabiru do céu, eu tenho CO2 aqui gasoso e tenho butano. Ai, o butano é maior que o gás carbônico. Não, a gente não vai considerar isso. Então, o volume próprio das moléculas vai ser o quê, meus amores? Desprezível. O volume próprio das moléculas vai ser o quê? Desprezível, tá? Isso é muito, muito Master Blaster Advanced Plus importante, tá bom? Isso você vai ter que ter consciência. Então, a gente não leva em consideração o volume próprio, o tamanho, vamos falar bem chutado, o tamanho da molécula, tá? Bem, falado isso, isso para mim é a parte mais importante para você conseguir entender o resto, né? Falado isso, outra coisa, as moléculas de um gás se movem ao acaso. Como assim? Eu falo assim, é uma bagunça, é um caos. Né? Enquanto uma está subindo, outra está descendo, outra está indo para um lado, outra indo para o outro, eu comparo o movimento das moléculas de um gás com um recreio numa creche. Né? Você entra na creche, tem uma criança que passa de um lado correndo, a outra passa do outro, você olha, tem uma criança voando, você se pergunta como aquilo aconteceu. Então, o movimento das moléculas de um gás é ao acaso. E sempre assim, se uma molécula está descendo, ela está descendo em linha reta, a outra está indo para o lado esquerdo ou direito em linha reta. Sempre trajetórias lineares, mas cada uma para um canto. Né? Então é o caos, é o verdadeiro caos. Né? Bom, outra coisa, as moléculas têm choques perfeitamente elásticos. Né? As moléculas têm choques perfeitamente elásticos. Então, quando isso vai acontecendo, elas bate e volta, estão perfeitamente elásticos. Isso é outra coisa que a gente fala. E agora, né? E agora, a que você não pode esquecer é isso daqui, ó. A energia cinética, ela é proporcional à temperatura. Né? Eu até coloco a fórmula aqui para vocês. O que eu quis dizer com a energia cinética média proporcional à temperatura? Traduzindo, vamos traduzir isso de uma forma assim extremamente simples. Como que a gente vai traduzir isso de uma maneira muito simples? Quanto mais quente, maior é o grau de agitação, tá? Quanto mais quente, maior é o grau de agitação. Então, se eu esquento, vai ficar maior o grau de agitação. Então, é isso que eu quis dizer, energia cinética média proporcional à temperatura. Falado isso, meus amores, feito essas quatro considerações são chamadas de postulados da teoria cinética dos gases, ideais ou perfeitos. Então, esses são os quatro postulados da teoria cinética. Falado isso, pensado isso, a gente pode começar a estudar gases, tá? Então, tudo que a gente vai estudar de gases está fundamentado nessas quatro coisas que eu disse, nessas quatro postulados. Fechou? Isso é demais de importante para a gente poder entender. Tá?
Pensado isso, a gente vai pensar no estado de um gás ideal. Sempre que eu escrevo estado de um gás ideal, o pessoal fala assim, gasoso. Eu falo, meu Deus do céu, não é isso. O estado de um gás, eu quero dizer, são as propriedades, as características desse gás. Então, uma substância, um elemento que esteja no estado gasoso, a gente consegue falar muito sobre ele, definir as suas propriedades, suas características, usando três grandezas, né? Toda vez que você quer estudar um gás, para ficar mais fácil ainda, se você for estudar um gás, tem que saber o estado do gás. Fala, não entendi, você tem que saber a pressão, o volume e a temperatura. Essas três grandezas, com essas três grandezas em mãos, a gente consegue falar muito sobre o gás. A gente não vai conseguir falar se o gás é reativo ou não, porque aí tem a ver com a química, mas por hora a gente está estudando a pressão que o gás está exercendo, para isso qual a temperatura, que volume que ele ocupa, o que acontece se eu aumentar ou diminuir o volume, o que acontece se eu diminuir, aumentar a temperatura e assim por diante, né? Então, a gente vai começar o seguinte, presta atenção no Gabi, ó, presta atenção no Gabi. Sempre que você for trabalhar com gás, você vai ter que saber essas três grandezas. Eu vou começar aqui pela pressão. Ó, para quem está indo prestar vestibular, que é no caso aí de 100% da sala, né, que todo mundo faz cursinho para isso, né? Vamos focar no Enem, na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, na UEL. Pressão a gente mede em ATM normalmente. Pode ser que apareça em milímetros de mercúrio. Então, ATM e milímetros de mercúrio são as duas unidades que mais aparecem. Eu coloco aí Pascal. Por que eu coloquei Pascal? Eu já vi aparecendo. Tá? Ai, Gabiru, vou ter que decorar que um ATM é igual a 101.325 Pascal. Não, não. Normalmente, quando se dá em Pascal, o próprio texto te dá quanto vale em ATM ou milímetros de mercúrio. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente entender. Mas é só para vocês saberem que existem unidades que eu posso medir pressão. Tá bom? Vocês já sabem disso, porque na física vocês já estudaram. Tá. Quando a gente fala em volume, outra coisa importante é você saber fazer transformações, né? Um litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos, né? Outra aqui que eu não coloco, mas é importante você lembrar, é essa daqui, ó. Que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, que a gente acaba fazendo isso, né? Isso é muito importante. Ou também, né? Que a gente fala que 1.000 litros, que eu também não coloquei aqui, mas é extremamente importante, é igual a 1 metro cúbico, tá? Isso é, meu Deus do céu, importante, vocês vão ter que saber fazer essas transformações. Eu sei que isso vocês já aprenderam, acho que foi no 9º ano, primeiro colegial, mas é importante para a gente poder fazer os exercícios que virão daqui a pouco, beleza? Fechou até aqui? Você fala, maravilha. Falado isso, pensado isso, tem outra coisa, temperatura. A temperatura é sempre em Kelvin. Então, sempre que você for trabalhar com temperatura, você vai fazer o quê? Você vai somar a temperatura que ele te deu em graus Celsius com 273, que a gente faz essa aproximação, né? Então, a temperatura sempre em Kelvin. Eu achei chamado de temperatura absoluta. Então, o que acontece? Nós, para conhecer o estado de um gás, nós temos que conhecer a pressão, o volume e a temperatura. Conhecendo a pressão, o volume e a temperatura, a gente consegue falar muito sobre esse gás. A gente consegue estudar muitas coisas sobre esse gás, tá? Bom, falado isso, pensado isso, essas três grandezas são chamadas variáveis de estado. Essas três grandezas são chamadas variáveis de estado, beleza? Então, pensando assim, usando tudo isso que eu acabei de falar, usando as variáveis de estado, né? Essas são as variáveis de estado, a gente vai começar as mudanças de estado e as leis que as regem, né? Então, é o seguinte, quando você alterar pressão ou volume ou temperatura, ou pressão e volume, ou volume e temperatura, não interessa. Se alterar pelo menos uma dessas grandezas, você está alterando o estado desse gás. Então, se você mexer na pressão, mexer no volume, mexer na temperatura, ou mexer nos três, ou mexer em 2 dos 3, você está alterando o estado do gás, né? Então, pensado isso, por hora, aqui na química, a gente vai dar um enfoque para 3 mudanças de estado, né? Para 3 transformações de estado, para 3 mudanças. Quais são as 3 que nós vamos estudar? Transformação isotérmica, isobárica e isométrica ou isovolumétrica ou isocórica. Tá? Quando eu, Gabiruzinho, dou essa aula, eu não cito nomes. Por quê? Deixa eu explicar o porquê que eu não cito nomes. Deixa eu explicar o motivo, né? É o seguinte, ó, deixa eu fazer um comentário. Quando você estuda transformação isotérmica, alguns professores, alguns livros vão trazer assim, ó, lei de Boyle-Mariotti,
Aí tem livro que vai trazer lei de Boyle, tem livro que vai trazer de Mariotti. São dois cientistas, lei de Boyle e Mariotti, tá? Então, transformação isotérmica, lei de Boyle e Mariotti. Eu não gosto de citar porque vestibular não pede nomes, né? Aí, o grande problema está na isobárica e na isométrica. Por quê? Veja bem. Na isobárica, se eu pegar um livro de física, vai estar escrito assim, ó, lei de Charles. Aí, se eu pegar um outro livro de física ou de química, vai estar escrito lei de Gay-Lussac. Aí você fala, pô, mas quem que estudou Gay-Lussac ou Charles? Aí tem livros e apostilas, que por sinal eu trabalho em materiais assim, que falam assim, ó, lei de Charles Gay-Lussac. Aí você fala, mas eu não entendo por que tem hora que usa um nome e usa outro. Então, para não ter esse problema, eu uso transformação isobárica. Aí, só para deixar claro, por que tem livro que traz um nome de um cientista e tem livro que traz do outro e tem livro que traz dos dois? É porque, na verdade, um estudou, o outro provou. E aí, quando eu falo provar, é que ele editou, né, e publicou. Então, vai ter livros que colocam o nome dos dois e vai ter livro que coloca só o nome de um deles. Então, a mesma coisa acontece na transformação isométrica. Tem livro que traz transformação de lei de Gay-Lussac e tem livro que traz lei de Charles e tem livro que traz lei de Gay-Lussac e Charles, porque aconteceu a mesma coisa. Um estuda, outro prova. Então, nesse exato momento, nesse exato instante, né, o que a gente tem aí? Eu tenho essas três transformações que a gente vai estudar. Eu não estou dando enfoque aos nomes dos cientistas, tá? Mas só para deixar claro, a letra A seria o nome mais correto, lei de Charles e a letra A, transformação isotérmica, seria Boyle e Mariotti. A letra B, sendo muito Caxias, né, em nomes usando a história, seria lei de Charles e Gay-Lussac, e na de baixo, na transformação isométrica, seria Gay-Lussac e Charles, tá? Mas quem vai te perguntar isso? Ninguém, mas eu estou falando os nomes aí para que todos possam entender que existem os cientistas que estudaram. Bom, dito isso, vamos começar a estudar elas, né, para ficar fácil a ideia. Bom, eu vou começar pela transformação isotérmica, né? Seria de Boyle e Mariotti, né? Lei de Boyle e Mariotti. Bom, quando eu falo isotérmica, né, você fala assim, a temperatura é constante. Então, é muito importante você entender que a temperatura constante, volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Olha só, são grandezas inversamente proporcionais. Então, volume é inversamente, olha só, isso é muito importante. Quando a temperatura é constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Isso daí é extremamente importante. Tá. Para que a gente possa entender isso, né, de uma maneira mais simples, né, de uma maneira mais tranquila, o que vai acontecer, né? Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Imagine que eu tenho um gás X qualquer dentro de um recipiente, né? O físico dando aula teria aí um recipiente com êmbolo móvel de massa desprezível, sem atrito, né? Eu sou químico, né? Químico sempre faz as coisas mais, assim, improvisada, mais acochambrada, mais nas coxas possível, né? Então eu brinco assim, ó. Eu tenho um balde com a tampa que sobe e desce, dentro desse balde, dentro aqui eu tenho um gás, tá? Eu tenho esse gás. E esse gás ali está numa temperatura T, tá? Uma temperatura T ali, sei lá, 100 Kelvin, 200 Kelvin, está numa temperatura fixa. Esse gás ocupa esse volume, né? Então, esse espaço aqui, esse gás ocupa esse espaço, então ele ocupa esse espaço, porque todo gás, vocês já sabem que ele ocupa o recipiente, né? Que ele tem o volume do recipiente, né? E esse gás exerce pressão, tá? Se eu perguntar para qualquer vestibulando, né, do mundo o que é pressão, né? Se eu perguntar assim, o que é pressão, né? Pressão vocês definem como sendo pressão é igual a força sobre área, né? Todo mundo define assim para mim pressão. Tá certo, é a definição correta. Mas aqui eu preciso de uma coisa mais simples. Então eu vou definir pressão como choques. Então, as moléculas de um gás, elas estão agitadas, né? Elas têm um grau de agitação, tem uma energia cinética. E elas vão se chocar. Elas vão se chocar na parede do recipiente. Ou seja, quando você dá um soco numa parede, você exerce uma força sobre uma área. Quando as moléculas se chocam, elas estão exercendo uma força sobre uma área. Ou seja, elas estão exercendo pressão. Então, imagine essa seguinte situação. Eu tenho um gás confinado num recipiente, certo? Tem um gás confinado num recipiente, é uma temperatura, um volume, uma pressão. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pisar nessa tampa. Eu vou reduzir o volume. Ou seja, na hora que eu pisar nessa tampa, o volume que esse gás ocupa
vai ficar menor. Olha só, aqui, então, eu tenho o sistema inicial, né, onde eu tenho o gás, e eu piso na tampa. Pá, vou pisar na tampa. Pisei na tampa. O que aconteceu? O volume que agora esse gás está ocupando é muito menor em relação ao volume que eu tinha. Só que eu fiz um detalhe. Eu mantive a temperatura. Se era 100 Kelvin, continua 100 Kelvin. Eu diminui o espaço que esse gás ocupa, só que eu mantive a temperatura. Se eu mantive a temperatura, eu mantive a energia cinética. Porque a gente fala que temperatura é diretamente proporcional à energia cinética. Então, o volume, eu disse que caiu pela metade. O volume caiu pela metade. Então, o espaço que esse gás ocupa é metade do que ocupava antes. Só que está na mesma temperatura. Então, significa que eles estão no mesmo grau de agitação. Então, significa que agora eles trombam muito mais. Por quê? Se eles estão correndo, vamos falar bem assim, ó, eu sempre dou um exemplo bem esdrúxulo. Eu pego e falo assim, ó, se eu pegar numa sala de aula, falar para todo mundo assim, levanta e corre. Vocês vão trombar entre si e trombar nas paredes. Vocês vão exercer uma pressão. Agora, fala, vocês vão correr na mesma velocidade dentro do banheiro da escola. Fala, porra, você vai trombar muito mais. Então, o que acontece? Quando eu mantenho a temperatura, mas o volume diminui, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Então, por isso que volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Se um diminui, o outro cresce. E aí eu preciso da matemática. Aí, de matemática, eu sei que vocês são fera, né? Eu sei que vocês dominam a arte, né? Quando a gente fala em matemática, você sabe que se eu multiplicar grandezas que são inversamente proporcionais, eu tenho uma constante. Então, o que acontece? Se eu multiplicar pressão e volume aqui, eu tenho um número. Se eu multiplicar a pressão e o volume que eu tenho novo aqui, eu tenho o mesmo número. Quando eu faço isso, tem aluno que fala assim, Gabi, eu não entendi nada que você falou. Então, vamos fazer assim, para ficar fácil, a gente chuta números. Tá? Vamos dar um exemplo. Vamos chutar. Com números, tudo fica mais fácil. Fica olhando. Ó. Vamos imaginar que a pressão aqui dentro seja de 1 atm. Você fala, fechou. Vamos imaginar que o volume aqui dentro seja de 1 litro. Quanto que dá 1 vezes 1? Você fala, 1 vezes 1, porra, dá 1. Fechou. Tá. Agora, vamos imaginar que agora o novo volume aqui é meio litro, certo? Caiu pela metade, que era 1 litro, caiu para meio litro. E a pressão, que era 1, dobrou, foi para 2 atms. Quanto que dá 2 vezes meio? Pô, dá 1. Então, você entende que se eu multiplicar volume e pressão, eu tenho uma constante. Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, algebricamente, pressão vezes volume é constante. Isso é uma coisa extremamente fundamental. Então, eu consigo chegar na famosa fórmula pressão inicial vezes volume inicial é igual pressão final vezes volume final. E eu tenho um gráfico. Esse gráfico é chamado de isoterma, né? Pressão por volume. Qualquer ponto que eu pegue em cima desta curva, eu vou ter temperatura constante. E olha só, eu gosto desse gráfico, até coloquei os desenhos aqui para vocês entenderem. Ó. Se você pegar um volume pequeno, ó, um pequeno volume, essa minha reta ficou, nossa, uma coisa absurdamente torta, né? Eu tenho um volume pequeno. Olha a pressão é grande. Agora, o que acontece quando eu aumento o volume? A pressão cai, tá vendo? A pressão cai. Essa curva é uma hipérbole equilátera, tá? Eu não vou me atentar a isso. Vocês vão ver hipérboles aí, hipérboles equiláteras depois na matemática, tá bom? Mas essa curva, para quem quer saber o nome, é chamada de isoterma, tá? Essa curva aqui é chamada de isoterma. É uma hipérbole equilátera, né? Aí tem aluno que fala assim, professor, eu não entendi essa forma. É muito simples, ó. Eu não falei assim, ó, por exemplo, né? Eu vou voltar aqui no meu gráfico, aqui, na minha tela, né? Vamos chutar que aqui a pressão é de 1 atm e o volume é de 1 litro, né? Então, pressão de 1 atm, só para vocês entenderem claramente, e o volume de 1 litro. Estou chutando números, né? A temperatura não estou me atentando porque ela está constante, certo? E agora eu falo que o nosso novo volume é de meio litro e eu quero saber a pressão aqui. Bom, você sabe que se eu multiplicar esse número, é a mesma coisa que quando eu multiplico esse número, o resultado é o mesmo. Então, eu posso igualar. Então, eu posso chegar que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, se eu colocar aqui 1 atm, que é a pressão inicial, vezes 1 litro, que é o volume inicial, é igual à pressão final que eu quero descobrir, certo? Vezes o volume final que eu tenho de meio litro aqui, que eu falei. Se eu faço essa conta, eu chego que a pressão final deu de 2 atms. Então, é por isso que quando você tem uma
isotérmica, né, uma transformação isotérmica, nós iremos utilizar esta fórmula, né, porque nós lembramos que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Beleza, 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 beleza? Bom, dito isso, né, eu posso começar a transformação isobárica, né? A transformação isobárica, ela é a pressão constante. Pressão constante. Quando a pressão é constante, o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se um cresce, o outro cresce junto. Isso a pressão constante. Isso a pressão constante. Isso é muito importante, a pressão constante. Então, vou fazer um esquema aqui de novo. Fazer um esquema. Eu tenho um gás X qualquer dentro de um recipiente, está exercendo uma pressão, tem um volume e uma temperatura. Você fala, beleza, morreu o assunto. Maravilha. Tá, de novo, o Gabi vai pisar na tampa, tá? Eu piso na tampa para ficar mais fácil o nosso esquema. A tampa desce. Ó, a tampa desce. E aí, eu quero que a pressão que tinha aqui, eu quero que a pressão que tinha aqui seja a mesma daqui. Você fala, Gabiru do céu, como que a pressão vai ser a mesma? Se o recipiente diminuiu de tamanho, como que vai ter a mesma pressão? Se o volume caiu pela metade. Ó, para que eu consiga manter a mesma pressão no início, mas num volume menor, eu tenho que fazer que as moléculas se movimentem menos. Porque se elas se movimentarem um pouco menos, elas se chocam um pouco menos. Se elas se chocam um pouco menos, certo? Vai exercer a mesma pressão que eu tinha antes, nesse recipiente menor. Então, para isso, eu vou diminuir a temperatura. Então, nesse momento, você aí estudando comigo, né, nesse momento, você vê que para que eu mantenha a mesma pressão que eu tinha antes, num espaço menor, eu tenho que ter menor temperatura. E aí, se são grandezas, né, se são grandezas diretamente proporcionais, a divisão é uma constante. Né? A divisão é uma constante. Se você pegar, dividir V sobre T, vai dar um número. Se você dividir aqui V2 dividido por T sobre 2, dá o mesmo número. Ah, professor, não entendi. Chute números. Ó. Aqui eu tenho, sei lá, 1 litro e 100 Kelvin, certo? Chutei números aqui. Volume de 1 litro e 100 Kelvin. Quanto dá isso? 0,01. Fechou? Você fala, fechou, Gabi, tranquilo. Agora chuta aqui, ó, o volume caiu pela metade, meio litro. Divide isso aqui pela temperatura, 50 Kelvin. Quanto que dá isso? 0,01. Ou seja, né, a gente pode chegar e falar que algebricamente volume dividido pela temperatura é uma constante. Certo? Eu vou ter uma constante. E assim eu chego na famosa frase. Na verdade não é frase, é fórmula, né? Eu falei errado. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Como eu não gosto, né, é uma particularidade minha, vocês sabem que eu sou bem chato com as coisas, eu gosto de dar aula bem detalhadinha, eu não gosto de usar I e F, eu gosto de usar 1 e 2 para ficar mais fácil, tá? Tem gente que vai colocar VI, TI é igual a VF e TF, tá certo? Tá certo, pode fazer também, alguns professores usam assim, tá certo também. Eu gosto de usar 1 e 2 para falar, ó, tinha no começo isso, no fim eu tenho isso, tá? Bom, se a gente parar para pensar, né, se a gente parar para pensar tudo isso e colocar tudo isso em um gráfico, né, o que eu vou ter isso em um gráfico, né? Eu vou ter uma reta, certo? Essa reta é chamada de isóbara, tá? Essa reta é a isóbara. Por que essa reta é isóbara? Isóbara porque qualquer ponto que eu pegar em cima dessa reta, qualquer ponto, se eu pegar aqui, a pressão é constante. Tá? A pressão é constante. E olha só, para a pressão constante, olha só, nesse volume, para a pressão constante, eu tenho essa temperatura. Se eu aumento o volume e quero manter a mesma pressão, o que acontece com a minha temperatura? Ela tem que aumentar. E a mesma coisa acontece quando eu diminuo. Se eu diminuir o volume para a pressão ser mantida constante, a temperatura tem que ser diminuída. Então, nesse exato momento, né, eu vou ter uma reta. Eu vou ter um gráfico, né, de volume, eu vou ter um gráfico de volume por temperatura, e aí eu tenho uma reta, tá? Então, nesse exato instante, isso é uma transformação, né, isobárica, né, para pressão constante. Eu tenho uma transformação isobárica para pressão constante. Então, se você está acompanhando a aula comigo, né, se você está acompanhando aí, você fala, pô, Gabi, materinha ruim, né, chata, até acho, né, assim. Mas essa aqui é a parte fundamental para que eu consiga dar, né, o resto das minhas aulas, né? Então vamos lá devagar. Ó. Eu falei de isotérmica,
onde a temperatura é constante. Agora eu estou falando de isobárica, onde a pressão é constante, né? Tá faltando qual, né? Tá faltando qual? A isométrica, ou isovolumétrica, ou também chamada de isocórica. Alguns livros vão trazer como lei de Gay-Lussac e Charles, tá? Ou só Gay-Lussac ou só Charles, mas o nome oficial seria Gay-Lussac e Charles. Vamos se apegar a isso? Não, não vamos se apegar a isso, né? Isométrica ou isovolumétrica é quando você tem o quê, meus amores? Volume constante. Então, quando você tem volume constante, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Isso é muito importante você entender. Então, a volume constante, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Bom, vou fazer, mas essa a gente abre para dúvidas, tá? Tranquilo. Então vamos lá, vou fazer o meu esquema. Eu tenho um recipiente, né, um balde de novo, com o gás X lá dentro, a tampa lá. E esse recipiente aqui, esse gás ocupa esse espaço, né? Então ele ocupa esse volume, isso é muito importante, né? Ele ocupa esse volume. Esse gás está numa temperatura T, aí, esse gás está numa temperatura T, e exerce uma pressão P, ou seja, né, estão dando choques aí nas paredes. Beleza. Só que dessa vez, eu não vou pisar na tampa e a tampa vai descer. Eu não vou fazer isso. Eu vou meio que colar a tampa aqui, ó, meio que eu vou pegar pregos e vou colar aqui, deixando claro que o gás não escapa em nenhum momento desse, tá? Então, eu vou deixar ali a tampa fixa. Então, a tampa não sobe nem desce. Ou seja, o volume vai ser fixo. Só que eu vou aumentar a temperatura. O volume é fixo, mas eu vou aumentar a temperatura. Imagine que isso aí seja de ferro, seja um recipiente de ferro. Eu pegue um maçarico e esquente isso. Tá? A temperatura minha dobra. Moçada, se eu tenho um sistema que não mexe o tamanho, a temperatura dobra, o que acontece com a pressão do sistema? A pressão do sistema dobra também. Ou seja, se eu tenho maior grau de agitação, eu tenho mais choques. Eu tenho mais choques. Então, nesse exato momento, nesse exato instante, o que acontece nesse exato instante? Você entende, né, que eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E grandezas diretamente proporcionais, a divisão é uma constante. Então, se eu dividir a pressão pela temperatura, eu vou ter um valor. Se eu dividir de novo a pressão pela temperatura aqui no fim, eu vou ter o mesmo valor. Ó, corta, vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, se a pressão aqui, né? Se a pressão aqui é 1 atm, agora, ó, 1 atm dividido por, sei lá, 100 Kelvin, de novo, eu tenho 0,01. Agora a pressão aqui, sei lá, é 2 atm, a pressão dobrou, mas a temperatura também dobrou, 200 Kelvin, quanto vai dar isso? Vai dar 0,01. Então, nesse momento, algebricamente, eu posso falar que pressão dividido por temperatura é uma constante. Sempre, Gabi, sempre. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que pressão inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a pressão final dividido pela temperatura final. Sempre assim? Sempre. Toda vez que você tiver uma isocórica, ou também chamada isométrica, ou também chamada isovolumétrica, você vai ter isso. Se você pegar tudo isso, e colocar em um gráfico, você de novo vai ter uma reta. Repare, mas lembra aquele outro gráfico. Mas agora é de pressão por temperatura, né? O outro gráfico era de volume por temperatura. Esse gráfico, essa reta, ela é chamada de isocora. Isocora. Por quê? Qualquer ponto em cima dessa reta, você tem o volume constante. Então, veja bem, os meus desenhos aqui, ó, o tamanhozinho aqui continua sempre o mesmo. Então, nessa temperatura, eu tenho essa pressão. Se a temperatura aumenta, ó, a pressão também aumenta. Então, nesse exato instante, eu tenho ali as três transformações de estado, que a gente vai precisar usar, que é isotérmica, isobárica e isocórica. Em cima dessas três transformações de estado, eu, Gabiruzinho, na próxima aula, não hoje, porque senão isso aqui fica extremamente correndo e também vocês aí estão estudando, estão anotando, estão aí, né? Fica muito jogado, né? Então, o que eu vou fazer? Semana que vem eu dou
o famoso, né, Pivot-Povotó, lembram disso? Aí eu dou a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e aí eu falo de densidade e tal, e aí eu falo de efusão, difusão, e a gente faz exercício. Mas, para que a gente consiga, né, entender tudo isso, hoje eu, Gabiru, eu precisava, né, que vocês aí sentados conseguissem entender a teoria cinética dos gases e essas três transformações, beleza? Só um segundinho aqui, ó.